Oi, família amada do meu coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um prazer, é uma alegria receber você aqui hoje. Eu espero que você esteja muitíssimo bem. E hoje nós estamos aqui para falar da raiz da insegurança. Qual é a raiz da insegurança? Vamos entender qual é a raiz da insegurança, principalmente como que faz para a gente vencer este problema chamado insegurança. Primeiramente, vamos entender o que é insegurança. O que é inseguro? Inseguro é aquilo que não é seguro, obviamente. Se a gente for pesquisar no dicionário, a gente vai encontrar definições do tipo assim, ó. Não é firme, não é estável, é perigoso, é incerto. E o contrário disso é o que, então? É seguro, é firme, é estável, é certo, é permanente, é eterno, porque somente o que é eterno é realmente seguro, você concorda comigo? Todas as coisas, céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor nunca vai passar. Todas as coisas aqui são inseguras, são incertas, são instáveis, não é verdade? Então, essa é a verdade dessa terra. Tudo está se movendo, tudo está passando, nós estamos, não é verdade? Então a gente tem que entender que quando a gente coloca a nossa segurança nas coisas dessa terra, a nossa segurança, ela é muito frágil. Se a gente coloca a nossa segurança em coisas ou pessoas, a nossa segurança ela é frágil, porque coisas e pessoas são instáveis, não são eternas, né? São passageiras. Então, a gente tem que entender que nós nascemos para ser seguros em Deus. Nós nascemos para vivermos seguros com Deus. Nós nascemos para nos sentirmos seguros com Jesus. Mas este vídeo de hoje, a gente vai falar com dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa qual é? A pessoa que não conhece a Deus. É a pessoa que não conhece Jesus, não conhece a palavra, não conhece a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então esse é o tipo de pessoa que nunca conheceu sua identidade, nunca ouviu falar sobre quem é Jesus, o que ele veio fazer aqui nessa terra, sobre quem você é, o que você está fazendo aqui nessa terra, qual é o propósito da sua vida. Então eu tô falando com esse tipo de pessoa. Sabe, Jesus, ele veio para essa terra para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que eu era até pouco tempo atrás, até poucos anos atrás. Eu era essa pessoa que não conhecia Jesus e que vivia nessa terra com a segurança em coisas e pessoas que são frágeis. Então a minha segurança era muito frágil, eu era muito insegura, obviamente, consequentemente. Então vamos falar mais sobre isso, vamos lá. Se você coloca sua segurança em riquezas, em coisas, em títulos, em status, quem você é se você perde isso? Quem você é se você não tem isso? Quem você é? Você é um ser inseguro? Você é um ser sem valor? Entende? Então, tem alguma coisa equivocada aí. Você coloca a sua segurança em pessoas. Aí essas pessoas que você coloca a sua segurança são pessoas que não podem te passar segurança. São pessoas que não são estáveis, que não são firmes, que nem são seguras consigo mesmas ou com Deus. Como é que elas vão poder passar essa segurança para você? Então como é que você vai sentir? Você vai sentir valiosa? Vai sentir super capaz? Você vai sentir super forte? Vai sentir super importante, super amado? Óbvio que não. Óbvio que não, porque você está colocando a sua segurança dependendo de pessoas, ou dependendo de coisas, ou dependendo de riquezas, ou títulos, ou cargos, qualquer coisa desse tipo, status, entendeu? Então a tua segurança, ela vai ser muito frágil. Qual é o segundo tipo de pessoas que a gente vai falar aqui nesse vídeo hoje? É o tipo de pessoa que sim, já conhece Jesus, sim, já conhece Deus, já conhece a palavra de Deus, ouviu a palavra de Deus, mas porém, entretanto, todavia, não teme, não treme com a palavra de Deus, porque existe isso, tá? Às vezes você vai ouvir a palavra, mas essa palavra, você não vai temer essa palavra, você não vai temer quem está falando essa palavra, você não vai reverenciar quem está falando, você não vai crer com todo o teu coração nessa palavra que você está ouvindo. Você vai ainda dançar conforme a música dessa terra, você vai andar conforme os moldes e padrões desse mundo, ou você vai simplesmente
enfim, esquecer ou pensar, cara, mas não é isso que os meus olhos estão vendo. Então, no lugar de temer, no lugar de crer com todo o teu coração naquilo que o Senhor fala, você vai ficar dividido entre o que o Senhor fala e aquilo que você está vendo. Aí vai vir o quê? A insegurança. Vai vir o quê? O medo. Vai vir o quê? A mente dividida, essa instabilidade, não é verdade? Então existe muito isso. Mas por que existe muito isso? Vamos entender que a insegurança ela é uma consequência do quê? Da queda do primeiro homem, da queda de Adão e Eva, da queda da humanidade, do pecado, tá? Então vamos entender o que é pecado. Pecado nada mais é do que um tropeço. Nada mais é do que um desvio da vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Qual que é o plano original do Senhor, do nosso Pai do Céu, do nosso Criador? Que a gente viva com Ele todos os nossos dias. Que você viva para Ele. Que você viva com Ele. Que você viva um relacionamento íntimo. Que você escute Ele. Que você conte com Ele. Que você dependa dEle. Que você seja segura nele e somente nele. Que a sua segurança esteja nele e somente nele, independente do que está acontecendo aqui nessa terra. Independente se você não tenha segurança em coisas, pessoas, ou, enfim, qualquer coisa que seja instável dessa terra. Mas a sua segurança permanece firme, intacta, inabalável, quando você está dependendo dele, quando você teme ele. Mas como é que foi então que começou este problema da insegurança? Hoje a gente está aqui para falar qual é a raiz da insegurança. Tudo começa então quando a serpente lá no jardim vai começar a fazer perguntas para Eva. Na verdade, ela vai querer trazer dúvidas para Eva e ela começa a colocar ali sementinhas na Eva, do tipo assim: Eva, será que você ouviu bem? Será que Deus falou isso mesmo? Será que você escutou? Será que você entendeu? Será que é isso mesmo? Será que você não errou? Será que você não está viajando? Será que você é filha mesmo? Será que você é imagem e semelhança mesmo do Senhor? Será que você pode depender dele mesmo? Será que sua segurança está nele mesmo? Será que ele é a verdade mesmo? Será? Ela começa a plantar dúvidas. Ela começa a plantar dúvidas no coração, na mente de Eva. E aí está a importância da gente se alimentar constantemente do nosso Pai do Céu. A importância da gente estar dando atenção para ele, colocando a nossa atenção nele, fixando os nossos olhos e principalmente os nossos ouvidos na voz dele. Por quê? Porque essas sementinhas, elas vão ser como flechas que vão tentar encontrar espaço aqui no nosso coração, aqui na nossa mente. Mas se a gente está no nosso lugar seguro, se a gente está no nosso esconderijo, se a gente está se alimentando do Senhor, a gente está cheio do Senhor, a gente fica blindado, a gente fica protegido. Então não importa o que aconteça, não importa as flechas que são lançadas, não importa a quantidade de dúvida que o inimigo pode tentar lançar em você. Você não vai cair, você está firme, você está segura, você crê com todo o seu ser, você confia com todo o seu ser, com toda a sua alma, quem você é. Você é aquilo que Deus diz que você é, você pode aquilo que Deus diz que você pode, você tem aquilo que Ele diz que você tem, e ponto. E não importa essas dúvidas, e não importa esses pensamentos, e não importa o que os teus olhos estão vendo, não importa, não importa. Outro momento que a gente vê, né, na Bíblia, que o inimigo ele vai lançar dúvidas é com o próprio Jesus. Quando Jesus ele estava lá no deserto, o próprio inimigo chegou e começou a fazer perguntas do tipo: você é filho mesmo? Essa é a sua identidade mesmo? Você realmente tem certeza? Você é filho mesmo? Então, se você é filho, se é você mesmo, então faz o que eu tô te falando. Você é filho mesmo? Sabe, então o inimigo, ele sempre vai trazer a dúvida. E a dúvida é a raiz deste problema chamado insegurança, que vai gerar muitos frutos. Vamos entender assim, ó. Tem uma semente plantada de dúvida, essa sementinha, ela cria uma raiz, e ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai se tornando uma árvore, e essa árvore vai dando frutos. E esses frutos, obviamente, são de insegurança e não de segurança. Por quê? O problema está na raiz, o problema está na semente. Então eu preciso de sementes do Senhor, eu preciso me alimentar do Senhor, eu preciso que o Senhor me dê sementes e multiplique sementes e que eu passe tempo com o Senhor para que eu seja cheio dessas sementes, para que essas sementes possam
criar raízes no meu interior e frutificar com frutos da segurança, porque obviamente que é isso que vai resultar as sementes que vêm do Senhor, segurança. Quando eu escuto o Senhor, eu vou frutificar da semente da segurança que Ele lançou em mim. Fez sentido? Você tá entendendo o que eu tô falando? Me conta aqui se tá fazendo sentido para você. Então, a gente começa o nosso papo entendendo isso. Entendendo que a raiz da insegurança é a dúvida. Da dúvida vem o medo, da dúvida vem a paralisia, da dúvida vem a incerteza, da dúvida vem a tensão, da dúvida vem a morte espiritual, o pecado, as consequências do pecado, o medo, a vergonha, enfim, tudo que não é o que nós nascemos para viver. A paralisação, ela é uma ausência de fluidez, e nós nascemos para viver essa fluidez, nós nascemos para viver um progresso, um crescimento, uma prosperidade. Esses são os planos do Senhor para nossa vida. Então, quando a gente não está vivendo isso, o que está acontecendo? O que está acontecendo? É porque existe uma raiz de dúvida. É porque existe uma raiz que está doente. Então, a gente precisa hoje arrancar definitivamente essa raiz. Sabe por quê? Vamos entender a relevância do que a gente está falando aqui. Quando a gente se sente inseguro, quando a gente tem essa raiz da insegurança, a gente começa a frutificar o quê? Coisas que não prosperam na nossa vida. E aí eu tô falando de tudo, tá? Você não vai prosperar, de repente, nas suas finanças, no seu trabalho, no seu casamento, nos seus relacionamentos, na sua casa. Você não vai prosperar, você não vai crescer, você não vai se desenvolver, você não vai viver coisas novas, você vai viver sempre a mesma coisa, baseado nessa semente, nessa raiz de dúvida, de medo. Ai, família, isso que a gente está conversando hoje é tão precioso, porque se a gente definitivamente começa a arrancar essa raiz e começa a receber as sementes certas, a gente vai frutificar novos resultados. O Senhor vai fazer tudo novo a partir dessas sementes que Ele está lançando hoje. A partir desse entendimento, dessa clareza que a gente está tendo hoje. Hoje é dia da gente limpar nosso coração. Da gente tirar ervas daninhas, raízes infrutíferas, raízes de infertilidade. Nós nascemos, o Senhor disse: eu te abençoo, ser humano, seja fértil. Você nasceu para ser fértil, você nasceu para frutificar, você nasceu para florescer, você nasceu para prosperar, você nasceu para dominar, você nasceu para governar, você nasceu para cuidar deste jardim, você nasceu para cuidar da sua vida, para assumir essa responsabilidade. Então hoje a gente está pegando de volta esse poder que o Senhor deu para nós, essa autoridade, essa capacidade que o Senhor deu para você, deu para mim, deu para nós, os seus filhos amados. Então, qual é a consequência dessas raízes de dúvida? Dessas sementes de dúvidas que a gente tem no nosso coração? Dessa insegurança que a gente tem no nosso coração? De repente, você tenta pertencer a grupos, a lugares, você tenta agradar pessoas, você tenta ser amado por pessoas, você tenta ser aprovado por pessoas. Você tenta pertencer ao lugar, ao ambiente que você está, e isso vai acontecer muito, mas muito, muito, muito com esse primeiro grupo de pessoas que a gente está falando, que são pessoas que não conhecem Jesus ainda. Então você vai buscar, de alguma maneira, pertencer, se sentir amado, se sentir visto, se sentir valorizado, se sentir reconhecido, e aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Qual o caminho que você vai? Ah, tá todo mundo fumando, vou fumar. Tá todo mundo bebendo, vou beber. Tá todo mundo se vestindo assim, vou me vestir assim. Tá todo mundo fazendo essa cara, vou fazer essa cara. Tá todo mundo fazendo procedimento estético, vou fazer procedimento estético. Tá todo mundo usando essa roupa, vou usar essa roupa. Tá todo mundo usando esse cabelo, vou usar esse cabelo. Tá todo mundo falando isso, eu vou falar isso. Por quê? Porque assim eu vou me sentir pertencente. Por quê? Porque alguém já foi validado. Alguém foi validado, alguém validou uma pessoa, alguém aprovou uma pessoa que faz X coisa. Então pronto, tá validado. Se eu fizer essa coisa, eu também tô validado.
Se eu fizer essa mesma coisa que essa pessoa já tá fazendo, que todo mundo validando, então eu também vou ser aprovado, também vou ser amado, também vou ser querido, também vou ser aceito. Entende a loucura que a gente vive quando a gente tá fluindo a partir dessa semente, dessa raiz de insegurança, dessa raiz que vem da dúvida, que vem do medo, que vem da desproteção, da insegurança mesmo. Você entende? Que loucura é essa? Ai, família, eu não tô aqui falando, julgando não, tá? Eu já fui essa pessoa, já estive neste lugar, então eu estou falando com compaixão, porque o Senhor teve compaixão de mim, Ele abriu os meus olhos, Ele tem me libertado cada dia, Ele me liberta mais e mais, Ele me dá mais visão, e Ele me mostra mais que a gente nasceu para ser livre e entender que nós já somos totalmente amados, totalmente aprovados, totalmente aceitos nele, seguros, seguros, seguros nele. E o nosso valor a gente encontra nele. E a nossa paz e o amor que a gente tanto precisa, que a nossa alma tanto precisa ser nutrida de amor. Nós nascemos para ser nutridos de amor. Nós nascemos para ser nutridos de afeto, de amor. A gente nasceu para isso. Mas a gente nasceu principalmente para depender do Senhor. A gente nasceu principalmente para que a gente seja nutrido, alimentado e saciado nele, com ele, a partir dele, da palavra dele, da verdade, do amor, da presença dele. A gente nasceu para isso, família. E a gente precisa viver isso que a gente nasceu para viver. Para que a gente entenda o quão é maravilhoso esse plano original do Senhor. Viver com ele todos os nossos dias, depender dele, depender do amor dele, da aceitação dele, da aprovação dele, da palavra dele, do olhar dele. Depender dele. Então, família, muitas vezes a gente vai ver hoje, e eu já estive neste lugar, pessoas que vão se comportando e performando a partir do que outras pessoas estão fazendo. Então, pessoas estão fazendo X cara para tirar foto. Então, vou fazer também. Pessoas estão usando X roupa, ou quase não usam roupa. Então, eu vou fazer também. E mais do que eu vou fazer também, né? É porque quando eu faço isso, o que acontece? E aí vão me olhar, e aí vão me aprovar, e aí vão me amar, e aí vão me aceitar, e aí vão me validar, e aí vão me aplaudir, e aí vão suprir essas carências que eu tenho em mim, esses buracos, esses vazios, essas necessidades, esses anseios que a minha alma carrega. E que, na verdade, essas pessoas nunca vão poder preencher, que esses aplausos, que esses elogios, que essas palavras, esses likes, eles não vão poder preencher. A gente sabe disso. Muito pelo contrário, vai piorar o cenário. Porque você vai ser mais dependente disso, e quando não tiver isso vai doer, ou quando você entender que isso não significa nada, porque essas pessoas, na verdade, elas não estão se importando com você. Elas não estão te vendo. Elas estão vendo a tua capa, elas estão te vendo como se você fosse um objeto para suprir também as carências e as necessidades e os pecados delas. Eu sei que esse papo ele é um pouco duro, mas ele é necessário e ele é falado a partir de um lugar de muito amor e muita compaixão, porque eu já estive nesse lugar. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui no Rio, eu ia fazer fotos, assim, né, me falaram, você tem que tirar foto, pra você enviar pra agência, pra você ter trabalho e tal, você precisa fazer foto, e aí, qual era a referência que eu tinha? Pessoas sensualizando, mulheres com pouca roupa, fazendo caras e bocas, e eu comecei a repetir isso, porque era o meu exemplo, porque era o meio que eu vivia, porque era o que eu via, porque era o que eu via que era valorizado, que era o que eu via que dava certo, que era isso que as pessoas que eram meus exemplos faziam. Então eu repetia isso. Só que chegou um determinado momento que, pela graça, pela bondade do Senhor, eu comecei a perceber que aquilo não era eu. Não era normal. Eu não era aquela pessoa, eu não fazia na minha vida, no meu dia a dia, aquelas caras, aquelas bocas, aquelas caras e bocas, aquelas poses. Entende? E por que eu estava escolhendo aquelas roupas? E por que eu estava querendo aqueles elogios? E por que eu queria? Por quê? Pra quê?
sabe? E aquilo começou a me incomodar de tal maneira que eu começava a ficar brava até, irritada quando as pessoas falavam você é bonita. Isso é uma coisa que eu acho que eu nunca nem falei, sabia? Mas é verdade. Chegou um determinado momento que eu comecei a ficar incomodada. Quando as pessoas falavam isso, pra mim eu não queria ouvir isso. Eu queria que as pessoas entendessem algo que eu tava começando a entender. Que eu era mais do que a minha aparência. Que eu era além da minha aparência. E eu comecei a me incomodar muito, porque o meio que eu vivia era... Todo mundo só falava de aparência, todo mundo só se incomodava com a aparência, só se importava com isso, e qualquer coisa que fosse fora disso era criticado, era julgado, era visto, e começou a me incomodar, sabe? Começou a me incomodar. Eu comecei a perceber, cara, isso é muito superficial, isso é muito vazio, e eu tenho certeza que eu sou mais do que isso, e eu preciso descobrir que eu sou mais que isso, e quem eu sou além disso. Então, minhas posturas começaram a mudar, mas a verdade é que demorou um belo de um tempo para eu realmente começar a cuidar do meu corpo, no sentido de não expor, né, de mudar mesmo as roupas, as poses, caras e bocas, entendeu? Demorou um tempo, foi um processo. Por isso que eu tô falando aqui com compaixão, com amor, porque eu passei por este lugar. Né? Mas hoje é muito claro para mim isso e outras coisas que eu fiz para pertencer. São tantas coisas que a gente pode fazer para pertencer a um grupo, para ser aceito, para fazer parte, para se sentir amado. Tá todo mundo fazendo isso, tá todo mundo usando droga, tá todo mundo bebendo, tá todo mundo fumando, tá todo mundo... Sei lá, às vezes não é nem isso, às vezes tá falando de fulano, tá falando de um tal jeito, tá falando essa palavra, tá se comportando dessa maneira. Eu vou fazer também. Por quê? Porque eu pertenço a isso aqui, porque eu me identifico com isso daqui. Então o meu processo foi de ir deixando de me identificar. Cada dia eu fui me distanciando e renunciando. Renunciando ambientes, renunciando lugares, renunciando pessoas, amizades, renunciando muitas coisas. Mas isso veio do Senhor. Foi um convencimento do Senhor, do Espírito Santo, foi de dentro para fora, foi Ele que foi me transformando. Foi Ele que foi abrindo os meus olhos. Foi Ele que foi me mostrando, olha, existe algo além deste mundo físico que você conhece, além desses objetivos que você tem, além desses sonhos que você tem para hoje, para o tempo do agora, para esta terra, para este mundo. Sabe, existe além. Então foi Ele que foi me guiando, foi Ele, sabe? E como é que faz, definitivamente, para a gente solucionar este problema chamado insegurança? A gente precisa temer aquilo que o Senhor nos diz. O Senhor disse para Jesus, em uma cena você vai ouvir assim, ó, o Senhor falando, nosso Pai do Céu falando assim, para Jesus, é para todo mundo ouvir. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu encontro meu prazer. E na cena seguinte, na página seguinte, a gente vê Satanás lançando dúvidas e perguntando, você é mesmo Filho de Deus? Tem certeza? O que Jesus fez? Ele temeu aquilo que o Senhor falou para ele. E não importa as dúvidas que foram lançadas, ele temeu a palavra, ele temeu o que ouviu do Senhor e ponto. Eva não fez assim. O Senhor falou, você é minha imagem e semelhança. Eu te dou poder, eu te dou governo, eu te dou domínio. Você nasceu para ser fértil, abençoada, para multiplicar. Enfim. Você tem tudo aqui, você tem a mim, você tem a minha presença, você pode contar comigo, você depende de mim, você só não pode fazer uma coisa. A única coisa que você não pode fazer é isso aqui, porque se você fizer isso daqui, vai gerar isso daqui. Ele falou, explicou tudo. Tinha intimidade ali. Mas aí veio a serpente e lançou dúvida. Foi isso mesmo? Tem certeza? Ele disse isso mesmo? Será que ele estava falando a verdade mesmo? Será que você pode confiar nele mesmo? Será? E aí o que aconteceu? Eva caiu. Por que Eva caiu? Por que Eva caiu? Por quê? É a ausência desse temor, desse fervor, desse tremor com a palavra do Senhor. A gente não tá aqui falando palavras normais, naturais. A gente tá falando
ouvindo a voz do Criador de todas as coisas, do Criador do céu e da terra, do nosso Criador, daquele que nos fez completos, daquele que nos fez inteiros, daquele que tem um propósito para a nossa vida, daquele que criou um propósito e por isso criou a nossa vida, para a gente cumprir um propósito que ele criou antes de gerar a nossa vida. Então a gente tem que temer a palavra. E eu vou trazer para vocês algumas palavras para a gente entender como a gente vai curar essa insegurança. A gente vai arrancar essa insegurança e a partir de hoje os seus dias não vão ser mais os mesmos. Olha o que vai falar lá em Salmos 139, 13, do 13 ao 15. Não, do 13 ao 16. Vamos lá. Tu criaste o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Vamos parar. Eu te louvo. Tem algumas versões que falam assim, porque o Senhor me fez de maneira assombrosa. O Senhor criou o íntimo do meu ser, me teceu no ventre da minha mãe. O Senhor me fez de forma assombrosa, admirável. Como? Especial. O Senhor te fez. O Senhor te fez. Tem uma palavra que eu li recentemente, não vou saber te dizer aonde está, mas é Isaías, mas eu não vou saber exatamente aonde. Mas que fala assim, o Senhor ele não esquece de quem ele deu a luz. O Senhor ele não esquece de quem ele deu a luz. Você precisa temer essa palavra. Você precisa temer e acreditar naquilo que ele diz para você. Eu te fiz. Eu te fiz. Eu sonhei com a sua vida. Eu sonhei, eu gerei a sua vida, eu desejei a sua vida. Eu te fiz de maneira assombrosa. Eu te fiz de maneira especial. Calma aí, calma aí. O Senhor está falando coisas aqui preciosas. Quem você é, só você é. Você é única, único. Não tem ninguém igual a você. Não tem ninguém igual a você. E você precisa se sentir segura. Seguro para você ser você. Para você entender a beleza de ser você. A beleza de não ser igual a ninguém. A beleza de ser único. A beleza de ser criado por Deus. Ele fez você de maneira maravilhosa. Olha, calma. Pensa num artista. Ele fez um quadro. É um quadro muito especial, único, não tem igual. Se ele fizer um outro, ele vai fazer um quadro. Você entende? Não é IA, família. Não é, sabe, escala. Não é uma coisa tipo assim, copia e cola. Não é. O Senhor faz a gente, então, de maneira especial, de maneira única, de maneira singular. Então a gente precisa começar a se olhar e dizer, ok, quem eu sou? Quem o Senhor me fez para ser? Eu fui feita pelo Senhor e a minha segurança está nisso. A minha segurança está em saber que eu sou feita por você, de maneira especial. De maneira única o Senhor me fez, o Senhor te fez, amém? Vamos lá. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Eu digo isso com convicção. Calma aí. Calma aí. As obras do Senhor são maravilhosas e você é uma obra do Senhor. Você é uma obra do Senhor maravilhosa. Você é uma obra do Senhor maravilhosa, porque tudo que o Senhor faz é bom. E quando ele fez o ser humano, ele disse o quê? É muito bom. Quem é você para dizer que não é? Quem é você para não se sentir seguro com essa palavra? Quem é você para não se sentir muito seguro sabendo que o Senhor te fez de maneira especial? Para saber que o Senhor te fez de maneira maravilhosa, porque as obras dele são maravilhosas. Quem é você para não se sentir muito seguro nisso, nessa palavra? Você concorda comigo? Me conta aqui. Eu digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando, em secreto, eu fui... Me perdi. Quando, em secreto, eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os meus olhos, aliás, os teus olhos, os olhos do Senhor, viram o meu embrião e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir.
Não é maravilhoso? Então onde que está a nossa segurança? A nossa segurança está aqui, ó. Eu fui formada pelo Senhor, Ele me fez de modo maravilhoso, especial, de maneira assombrosa. As obras dele são maravilhosas, eu sou feita por Ele é maravilhoso, tudo que Ele faz é maravilhoso. Nada está escondido dele, muito pelo contrário, tudo foi criado por Ele. Todos os meus dias foram escritos por Ele, a minha segurança está aqui. E além disso, para a gente finalizar, vou ler com vocês Isaías 43, que fala assim, ó. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó. Assim diz o Senhor, tema, porque é o Senhor que está dizendo. É o Senhor que está dizendo. Assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó. Não sei se você sabe, mas Jacó ele foi transformado de Jacó para Israel. Eu te criei, ó Jacó. Aquele que te formou, eu te criei e te formei, ó Israel. Não temas, não tenha medo. Então, a tua segurança está onde? Nessa palavra que diz, não tenha medo. Não tenha medo porque eu te resgatei. Que foi o que Jesus veio fazer. Talvez você não sabia disso, você está sabendo disso hoje. E a partir de hoje, você vai começar a viver uma nova história, porque você já sabe que se você crer em Jesus, todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Então a tua segurança está nele. E talvez você já sabia disso, mas você ainda assim estava temendo, porque você estava de repente recebendo sementes de dúvidas. Porque de repente você estava frutificando a partir de sementes de dúvidas em alguns dos teus caminhos. Mas a partir de hoje você vai decidir não temer mais. Por quê? Porque eu te resgatei, assim diz o Senhor. Eu te chamei pelo nome. Calma aí. Eu te chamei pelo nome, não pelo teu pecado. Não pelo teu erro, não pela tua falha. Não pela tua dúvida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o Senhor é misericordioso e as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Então eu não te chamo pelas falhas, pelos pecados, pelos erros, pelos tropeços. Eu não te chamo por isso. Eu te chamo pelo seu nome. Eu te chamo para você ser quem eu te fiz para ser. Eu te chamo de filha, eu te chamo de filho. Você é meu. Eu te fiz para você ser meu. Então não tenha medo, porque você é do Senhor. Não tenha medo, porque a sua vida é do Senhor. Porque você está segura no Senhor. Porque Ele é seu e você é dele. Então não tem nada nessa terra que pode te assustar. Não tem nada nessa terra que pode te assombrar, que pode te parar, que pode te entristecer. Não tem nada, porque o Senhor é soberano, o Senhor é maior do que tudo. E porque o Senhor te escolheu, Ele te redimiu, Ele te perdoou, Ele vai fazer novas todas as coisas na sua vida. Por quê? Porque você é dele. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Comenta aqui, eu creio, a minha vida é de Jesus. Eu entrego a minha vida e todos os meus caminhos para Jesus. A gente não precisa ter medo de nada. Nós estamos seguros. Essa é a identidade que nós nascemos para viver. Seguros em Deus. Como uma ovelhinha, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do cuidado do Senhor, do bom pastor. Nós precisamos ser alimentados, nutridos. Nós precisamos da água que Ele nos dá. Nós precisamos do cuidado dEle, da correção dEle. Nós precisamos da palavra dEle. Nós precisamos dEle, da unção dEle. Nós precisamos da proteção dEle, nós precisamos dEle, a nossa segurança está em Deus. Então se você quer caminhar de forma segura, você quer vencer a insegurança, você quer definitivamente acabar com esse problema de insegurança, esteja segura em Deus, no lugar que você nasceu para habitar. Esteja segura e entenda que o teu valor não está no que você faz, o teu valor não está no que você tem, o teu valor está em quem você é. Você é de Deus, você é feita por Deus. Você é escolhida por Deus. Você é protegida por Deus. Você é amada por Deus. Você é cuidada por Deus. Você é de Deus. A sua segurança está neste lugar. Medite nesta palavra. Se ela fez sentido, você me conta aqui. Deixa eu saber aqui nos comentários. Me conta aqui o que o Senhor falou no seu coração. E compartilhe essa palavra com milhares de pessoas, com todo mundo que o Senhor vai colocar aí agora no seu coração. Combinado? E também deixa seu like e se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, clica no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir. Beijo no seu coração, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!